Podemos? Bem, pessoal, estamos aqui no segundo episódio do Safe Foodcast, tá? Sejam bem-vindos todos que estiverem nos ouvindo, nos assistindo aí no canal do YouTube. Hoje o objetivo do episódio é tratar de ativo intangível e eu vou apresentar os presentes aqui nessa mesa, tá? Eu sou a professora Alessandra, a Meire vai falar um pouquinho dela, o professor Odilanei, que está participando online, o professor Ronan e o aluno João, tá? Cada um de nós vamos nos apresentar, eu vou dar a palavra primeiro a Meire, depois o Odilanei fala, depois o João, o Ronan e eu por último, tá bom? Olá, pessoal. Vou começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou a Meire, tá? Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo liso, comprido, louro escuro, meio castanho. Estou usando um óculos, um vestido verde e gravidinha da Maria Clara. Então, estou com uma barriguinha de 7 meses. Eu sou da turma de mestrado da UFRJ de 2021. Terminei agora no final do ano passado, fiz a conclusão do curso e atualmente eu trabalho na área de normas e práticas contábeis da Globo. Prazerzaço estar aqui com vocês. Espero contribuir. Fala, Odilanei. Pessoal, meu nome é Odilanei, sou um homem pardo, de 1,85 m, atualmente cabelo bem baixinho, estou usando óculos e uma camisa verde manga longa. Sou professor da UFRJ e bem contente de participar aí do podcast. Aí, João. Olá, eu sou o João, um homem negro de 1,80 m, cabelo black, curto, cacheado, estou de camisa azul e usando um óculos também. Você falou que você é aluno de graduação? Sou aluno do 7º período de graduação. Olá a todos, meu nome é Ronan, homem branco de 1,85 m, cabelo castanho raspado, lástima de cabelo, né? A barriga não é da grávida, mas tem alguma coisa também. Usando camisa preta e sou professor aqui também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou a Alessandra, mulher parda, de 1,60 m, 59,5, porque é assim que me medem. Vamos por meio centímetro. Estou vestindo, tenho cabelo escuro, castanho escuro, liso, né? Estou vestindo a camisa do Mengão, do meu coração, e sou professora também aqui do Departamento de Ciências Contábeis da FAC UFRJ. Estou usando óculos também. Tá? O desigual. O que não usa óculos é o Ronan. Então, vamos dar início à nossa discussão sobre ativo intangível, tá? Inicialmente, eu gostaria de... e aí vocês podem participar também, tá? O tempo inteiro a gente vai trocar, tá, Odilanei? Quiser falar, você não precisa pedir a palavra, não. Já pode ir interrompendo automaticamente, tá? Tá ótimo. Nós vamos tentar passar para quem está ouvindo, para quem vai assistir o YouTube, o que seria um ativo intangível, tá? Inicialmente, dentro de uma estrutura do patrimônio de qualquer entidade, o ativo, as contas que são apresentadas no ativo são contas que, de uma maneira simples de entender, elas podem, em algum momento, seja no curto prazo ou no longo prazo, virar dinheiro de alguma forma para a entidade. Então, a gente vai olhar o ativo sempre sobre o ponto de vista monetário do dinheiro, porque é mais fácil da gente entender, tá? E o dinheiro, ele é gerado ou com a operação da empresa, um negócio, resultados de receitas, das operações, ou com a venda de alguns ativos, operando, usando ou vendendo, tá? O ativo intangível, né? A palavra intangível já diz muito sobre o que é esse ativo. Ele representa todos os valores
do que vai poder, em algum momento, virar dinheiro para a entidade, que são bens ou direitos, da melhor forma de falar, né, que não são palpáveis, né, não são, que você não tem como tocar, tá? Então, eles são direitos contratuais, são direitos, no caso do futebol, né, nós vamos discutir aqui os passes dos jogadores, por exemplo. Nós temos uma situação muito interessante para nós discutirmos aqui, que é a questão do jogador, aquele jogador que desenvolve dentro da categoria de base, que nós vamos tratar hoje, né? O que pode ser tratado, o que pode ser apresentado, reconhecido, que nós chamamos, tá? Mas, de acordo com o CPC, a norma, o CPC é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, tá? É um órgão regulador, digamos, não é regulador, ele emite normas. Normatizador. Hã? Normatizador. Normatizador, obrigada, Dilanei. É um órgão normatizador. E toda a estrutura conceitual, contábil, todos os itens, tudo que é tratado dentro da contabilidade, esse órgão emite normas, né? Normas, orientações, e todos os documentos que são pertinentes ao dia a dia das entidades, como eles vão publicar suas demonstrações, enfim. Então, aqui na norma, que trata de ativo intangível, é definido o ativo intangível como um ativo não monetário, identificável e sem substância física. Esse é o conceito de ativo intangível, tá? Quando a gente traz isso para o futebol, né, nós temos alguns itens que são tratados no ativo intangível. E dentro dos clubes, em geral, né, o Flamengo, Palmeiras, na grande maioria dos clubes, esse item, essa conta que aparece lá no balanço, ela acho que na maioria dos casos, a mais significativa, que tem o maior montante dentro do total do ativo, né? Então, por que nós escolhemos tratar inicialmente de ativo intangível? Porque ele é o ativo mais importante de um time de futebol. Digamos que ele seja o ativo operacional, digamos assim, mais relevante de um time de futebol. Então, a gente quer tratar esse assunto sob o ponto de vista acadêmico, de negócio, de entendimento do que é a formação de base, e hoje a gente vai discutir isso, tá? A Meire vai se apresentar, ela vai tratar um pouquinho, apresentar. Eu queria já, começando, Meire, que você falasse para a gente por que você escolheu esse tema para escrever na sua defesa da dissertação de mestrado, qual foi a curiosidade que te impulsionou a esse tipo de pesquisa, né? E conta para o pessoal como é que funcionou esse processo e fala um pouquinho da sua dissertação para a gente. E aí, Dilanei, se tiver pergunta, pode fazer, a galera pode interromper enquanto ela for apresentando e a gente vai trocando ideia aqui, tá bom? Perfeito. Na minha pesquisa, eu abordei os determinantes para a recuperabilidade dos ativos intangíveis. O que é recuperabilidade? Aí a gente vai chegar lá. Eu acho que assim, o Adilanei está aqui, ele foi meu orientador. Então, prazer, professor, estar com você novamente. Um trabalho a diversas mãos aí, muito bacana. E quando eu entrei no mestrado, desde a apresentação do meu plano de projeto, eu já queria falar sobre futebol. E eu tinha várias ideias. Eu tinha ideia para umas 5 pesquisas de mestrado. Então, aí segui. Eu acho que é até um agradecimento que eu faço na minha pesquisa, depois vocês vão ter o acesso, ao Flamengo, porque eu sou completamente apaixonada pelo futebol através de ser apaixonada pelo Flamengo. Então, acho que começa, não sei quem veio primeiro, acho que foi a paixão pelo Flamengo que me deixou apaixonada pelo futebol. Então, eu já sabia que eu queria falar sobre futebol, porque é um tema que eu gosto, então seria algo que eu iria desenvolver com leveza, era isso que eu buscava. Eu falava, se eu for para outra, apesar de trabalhar com normas e práticas contábeis, ler CPC todo dia e FRS, eu queria falar, não, no mestrado eu vou fazer algo que eu goste bastante. Aí foi daí que surgiu o futebol. Aí dali nós começamos a pesquisar o que seria relevante em termos de pesquisa, né? Tipo, vamos falar sobre o que no futebol? Amplo. Pegar um balanço de um clube, você consegue
bastante informação. Aí foi aí, dado que a professora falou, realmente o ativo intangível é um dos principais, o principal ativo dentro da organização, porque quando a gente fala de intangível no futebol, isso eu vi na pesquisa, a gente fala praticamente de atletas. Então, o que é um ativo? Vai ter um software? Vai ser 0,1%. A gente fala de atletas. Então, e o que é um time de futebol? Um time de atletas. Então, aquilo ali está no balanço daquele clube de futebol. Aí eu falei assim, não, então vamos caminhar pelo intangível, que é relevante. Dentro do intangível, a gente tem diversas pesquisas. A gente foi durante as análises, a gente achou bastante artigos muito interessantes que tratavam o intangível de diversas óticas, inclusive recuperabilidade. Aquilo aí, qual é o C da questão da minha pesquisa? Os clubes, eles investem bilhões hoje, isso é fato. Minha pesquisa começa assim, desde a introdução. Eles estão investindo bilhões de reais, dólares, euros, na aquisição de direito de atleta ou na formação. Aí a pergunta que fica, esse dinheiro que o clube gasta, ele se recupera? Ele traz retorno para o clube de alguma forma? E são formas, e quando a gente fala aqui, a contabilidade, a gente está pensando aqui nessa questão patrimonial, financeira, econômica, mas é o todo, inclusive títulos, né, posições em campeonatos, jogar as séries mais elevadas. Então, a grande dúvida é, se recupera? O que o clube está investindo, a gente sabe. Aquele dinheiro volta como retorno, volta como lucro, volta como título, volta como estádio lotado, como é que funciona? Então, aí foi a norma, ela te dá diretrizes para avaliar essa recuperabilidade. Só que é basicamente a mesma forma que a gente vai avaliar um atleta, é a forma que eu vou avaliar um ativo imobilizado. Aí a gente fala assim, poxa, mas um atleta é tão específico. Eu vou fazer a avaliação do meu estádio. Eu tenho um estádio de futebol, está ali no meu ativo também. Só que como é que eu avalio um estádio? É um empreendimento, é um físico. Um atleta tem tantas nuances, aí eu fiquei assim, nossa, a norma não vai lá onde para a gente fazer essa avaliação de atleta. Aí você pega, porque a gente tem, o professor vai falar, né, sobre as orientações do CFC para as entidades esportivas no Brasil. Na Europa, a gente usa mesmo o IFRS, eles usam, olha, eu estou me sentindo europeia. Eles usam o IFRS e aí pegando o IFRS, que se traduz ao nosso CPC 04, que é a norma que fala de ativo intangível, ele te dá até assim, fatores internos e externos para te dar indicativo de que aquele seu ativo pode estar com problema de recuperabilidade. Aí você olha, tem alguns, tipo a situação econômica, o ativo começar a ficar obsoleto, sair de linha, são os fatores que a norma vai citar, ela cita para te dar esse indicativo. Para uma pessoa, um atleta, um jogador, a norma não vai falar. Aí eu falei assim, professor, a gente vai descobrir o que pode causar a perda ali de valor, o que causa. Às vezes você vê um jogador que ascende muito em valor de mercado, você vê as transferências por valores milionários, os nossos garotos sendo vendidos para a Europa por valores exorbitantes. Pô, legal. O que ocasiona isso? É só ele jogar muito bem? E às vezes você vê o valor de mercado daquele atleta caindo. Então, estava no auge, valia muito, começa a valer pouco, começa a ser... Aí, o que acontece? Então, essa era a curiosidade. Aí foi por aí, né, mestre, que a gente embarcou nessa jornada que foi essa pesquisa. E aí, o que você tem de resultado geral? Foi legal. Eu fiz nós fizemos essa pesquisa em 2 dimensões. Aí, para deixar mais ampla, comparamos o mercado brasileiro com o espanhol. Então, aí eu fiz em 2 dimensões. A primeira, a gente fez revisão sistemática de literatura. Foi pegar, aí nós criamos ali os critérios, pegamos diversos artigos em diversas bases, que de alguma forma me respondesse a minha primeira dúvida de pesquisa. O que aumenta, o que reduz o valor de mercado, o valor daquele atleta.
Essa foi a primeira. E dali a gente... Meu computador morreu. Dali a minha cola não está aqui, mas eu lembro de muita coisa. Foi muito tempo escrevendo. E dali a gente capturou, consegui dividir entre fatores negativos e que derruba mesmo o valor, que pode indicar um impairment para aquele jogador, para aquele atleta, e fatores positivos, que são aqueles que elevam. Então, no negativo, em diversas pesquisas, a gente viu a questão da situação midiática daquele atleta. Olha o Gabigol na vida. Olha, vamos falar do Gabigol. Não, é a situação, então assim, e tanto nas duas nuances, né? Se ele se envolve num escândalo, algo que tem repercussão na mídia, nas redes sociais, aquilo ali derruba o valor dele. E se ele, ao mesmo tempo, é super ativo nas redes, e aquilo ali eleva. Aí eu lembro de um artigo que eu achei muito interessante, que os autores pegaram 2 atacantes, que ainda tem uma diferenciação entre a posição no campo. Isso aí eu coloco também lá na pesquisa. Você avalia atacantes, meio-campistas de formas diferentes que você avalia zagueiros e goleiros, por exemplo. Às vezes, em termos de valor, os atacantes tendem a ter muito mais valor de mercado. Então, eles pegaram 2 atletas de 2 clubes, acho que era um do Milan, um do Inter de Milão, mesma idade, mesma situação ali de futebol mesmo, gol, quantidade de gols, jogos, assistências, eles eram comparativos nesse aspecto técnico, só que um tinha X milhões de seguidores a mais nas redes sociais que o outro. Esse aqui ganhava 3 vezes mais do que o outro. Então, aí os autores concluíram que a força na rede social era um balizador ali para a valorização daquele atleta. Interessante, mas aquela questão também, por exemplo, a gente já discutiu aqui em sala de aula, e já foi até apontado isso, é um problema sério para você estabelecer, porque o jogador ele é único, e a gente não tem mercado ativo, por isso que talvez esse trabalho tenha tratado de tentar pegar 2 exemplos mais ou menos próximos para identificar essas informações, porque a gente não tem um mercado ativo de jogadores que tenham as mesmas características que a norma exige para a gente, para ser base para mensurar um valor que seria justo para se negociar aquele atleta. Então, é um problema técnico e um problema da característica do negócio. E isso traz muita complexidade para se mensurar, para se estabelecer. A gente acha que a negociação ela que estabelece o valor justo, mas ela não... A referência, não existe uma referência para você comparar, né, as características daquele jogador e ter como base para mensurar. É isso entendeu? Mesmo. Aí não, é só fazendo um papo geral aqui. Então, lesão é o principal que, né, indica perda de valor. E assim, pode ser que até os clubes colocam alguns, né, nas suas notas explicativas que, se tiver caso, eles vão considerar para a realização de um impairment, que é essa perda no ativo do clube, lesão, o desempenho. Então, o desempenho para baixo ou para cima, você abaixa e aumenta. Então, encontrei pesquisas nessas 2 nuances. Se o jogador, até a quantidade de vezes que ele é substituído, que ele não joga. Então, aí até quando eu vi esse achado, eu falei, por isso que tem jogador que fica irritado quando é substituído. Não, isso faz sentido, ele pode perder valor. É claro que não achei isso refletido na contabilidade, mas na revisão sistemática ali da literatura, eu achei o oposto também. Se o atleta ele é convocado para a seleção do seu país, isso super agrega valor. Se joga, pode não, se joga em... Um grande exemplo, acho que agora que a gente tem, que acabou de acontecer, o Fabrício Bruno saindo do Flamengo por 15 milhões de euros, depois de ter sido convocado. E o Flamengo comprou por 15 milhões de reais. Sim. Então, é praticamente 70 milhões a mais do que o Flamengo gastou de reais, né? Sim. Então, um lucro absurdo que vai ter numa transação que gerou resultado esportivo, porque o Flamengo foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, ele estava lá, e vai trazer um retorno econômico enorme, porque são 70 milhões a mais do que comprou, né? É verdade. E
depois dele ter sido convocado pela seleção. Pela seleção. Tem gente que está, de fato, assimilando uma coisa a outra, o que é ótimo ali para o Flamengo. Então, assim, aí a gente... E até fatores externos, como a condição de estádio, clima, treinamento, centro de treinamento, que o atleta ele é submetido, isso pode fazer total diferença, isso faz, né, em algumas pesquisas, faz diferença no desempenho, no valor de mercado daquele atleta, até clima. Tem uma pesquisa chinesa que eu achei recentemente, que eles falam a temperatura ideal, então, assim, dependendo de onde aquele atleta atua, treina, pode fazer um bom ou um ruim desempenho para ele. Então a gente não vai deixar o Flamengo ir mais para altitude para jogar Libertadores. Abaixo Libertadores nas altitudes. A cara dele. Tranquilo. Abaixo Libertadores. Aí, depois desse achado na revisão de literatura, então consegui fazer esse quadrinho do que aumenta o valor, do que reduz, o que pode ser indicativo de impairment, o que pode ser um indicativo de boa recuperabilidade. Aí eu fiz lá na conclusão já um teste com o Antony, que era bem na época da minha pesquisa. O Antony é um jogador do Manchester United. Ele é um atleta brasileiro e estava envolvido em várias polêmicas, saindo no jornal, então lá com a esposa, uma questão. Aí, já no final, na conclusão, falei, deixa eu testar isso aqui. Então, fui olhar o valor do Antony antes e depois, usando como é que é aquela do marketing? Transfer Marketing, obrigada, Transfer Marketing. E o valor dele efetivamente caiu, alguns milhões de euros. Só que aí eu fui abrir a DF do Manchester e lá não tinha nenhuma questão do impairment. Então, acho que ainda tem aí os clubes muito a caminhar com base nesse achado. Né? Mas aí uma pergunta que eu faço para vocês, eu não sei se você, o Julanei, também pode ajudar. É interessante para o clube reconhecer essa perda? Porque se ele vai renegociar o atleta, se ele reconhece a diminuição do valor lá no balanço dele... Eu acho que para o negócio ficaria... Eu acho que o motivo pelo qual eles não fazem não é nem porque eles não saibam fazer ou não tenham conhecimento que deve ser feito. Eu acho que é aquela coisa do dizer, eu não vou colocar ali para eu não ter problemas na tentativa de negociar esse cara depois. O que vocês acham? Você vai vender sua casa, você não vai dizer que ela está com infiltração. É simples assim. Então, desvalorizar o seu próprio ativo, ainda mais um ativo nesse cenário, né? Ele está com circunstâncias negativas que podem estar, eventualmente, ali deteriorando a imagem do próprio clube. O clube pensa em se desfazer, mas ele nunca vai divulgar isso. Ele não vai divulgar a nota negativa. Faz todo sentido, ele manter aqui em sigilo até a negociação fechar. Ô, Julanei, o que você acha? Esse é um tema bem sensível, e não só apenas em empresas de futebol, mas nas empresas privadas, de maneira geral, a gente conta também essa questão, né, de existir algumas informações que são, digamos assim, sensíveis ao negócio, né, e as empresas, principalmente na parte de divulgação das premissas utilizadas, as empresas às vezes têm algum cuidado em relação à divulgação dessas premissas. Bem, o que está por trás, assim, sob o ponto de vista contábil, da essência, da essência econômica, do que tem que ser ali apresentado, é que qualquer entidade deveria, né, representar nas demonstrações contábeis o valor que ela espera obter de retorno econômico daquele ativo. Né? Isso é um ponto. É isso que se busca em relação à norma. Até chegar a isso, aí, logicamente, que de fato tem algumas questões que são sensíveis, né? Então, por exemplo, eu posso dar exemplo de lá o grupo de contas de ativo não circulante mantido para venda, né? Ou seja, que efetivamente a empresa quer vender aquele ativo. É complicado ela divulgar o valor justo que ela está precificando aquele ativo, porque ela vai ancorar todo o processo de venda desse ativo a essa informação que ela vai divulgar. Então, a gente pode fazer essa mesma similaridade com eventualmente, um teste de impairment de um jogador de futebol, né, que, eventualmente, o valor, né, que vai ser apresentado ali no balanço pode ancorar eventual negociação desse jogador. Então, de fato,
é complexo essa questão da divulgação do valor justo ou da própria realização do teste de recuperabilidade. Vamos lá, Meire, continue aí. Não, Seus maiores achados. Não, é assim, até aí na segunda dimensão da pesquisa, nós fomos olhar as notas explicativas, as demonstrações financeiras dos clubes. Então, nós pegamos tanto os brasileiros quanto os espanhóis das séries A, né? Então, a gente pegou o Brasileirão Série A aqui no Brasil e a La Liga na Espanha. E acho que a grande questão, que é a grande tangente que os clubes saem, que é muita polêmica, isso aí daria uma boa pesquisa, é se o ativo intangível atleta, você avalia ele individualmente ou num plantel de atletas. A norma, ela te dá uma nuance que você tem que fazer essa avaliação individual. Você adquiriu, ou treinou, ou desenvolveu, pagou pelo aquele atleta, quanto ele vai te gerar de retorno. Então, assim, a norma, ela te dá, você vê que a orientação é para o individual, mas vários clubes, eles colocam, inclusive, em nota, que eles fazem a avaliação no coletivo, o que faz total sentido. E aí, assim, eu não consegui chegar no final da pesquisa com uma opinião formada de tipo, cara, é melhor fazer individual, é melhor fazer no plantel. Porque aí a base da minha pesquisa foi 5 anos, a gente pegou os últimos 5 anos, então ela tinha 2019 a 2022. Aí a gente achou alguns trabalhos que falavam assim, Messi, Cristiano Ronaldo, que eram os grandes nomes midiáticos do futebol. Como você fala que o Messi, você não consegue avaliar o quanto o Messi se recupera, ou quanto ele gera, ou quanto ele gerou lá para o Barcelona, depois foi para o PSG, então assim, é impossível, gerava muito. Ele individualmente era um grande gerador de caixa, uma unidade geradora de caixa, por venda de camisas, por atratividade no estádio, nos museus, etc. Então, mas ao mesmo tempo, o clube pode falar assim, olha, eu posso ter problema com um atleta, ele está lesionado, 1 ano sem jogar. Mas olhando no todo, o meu time como um todo, porque clube de futebol é um time, continua ali em todas as posições, a gente continua, a gente ganha título, então a receita está bacana. Então, assim, eu acho, aí essa é a grande, eu acho que por isso alguns clubes, apesar de você olhar e falar assim, cara, isso aqui team permite, eles não fazem porque eles estão olhando como um todo. E não sei se faz sentido, se vocês têm uma opinião formada ou já pararam para pensar nesse tipo de avaliação, individual ou coletiva. Eu tendo a discordar de você, eu sou a favor da avaliação individual. Individual. Do jeito que ela é feita. Você comentou que... Os clubes fazem... Na minha cabeça não faz sentido. Eu acho que, exemplo bem simples, você comentou agora, Messi e Cristiano Ronaldo, né? Uhum. Hoje em dia, quantos jogadores você conhece que jogam no time do Cristiano Ronaldo? Não conheço não, agora ele tá lá no... Mas você sabe que ele joga num determinado time da Arábia Saudita. Nem sei o nome mais. Então, assim, na minha cabeça, particularmente, entendo que se a gente avaliar como um todo, eu estou distorcendo, né? É só a gente pensar como se fosse um evento estatístico. Eu tenho um valor extremo positivo, nesse caso, que é o Cristiano Ronaldo, e então ele vai, por um valor absurdo que ele tem sozinho, trazer uma média que não é real. Se a gente tira aquele jogador daquele time, perde completamente o potencial. Isso poderia ser também para o lado negativo, né? Estou dando só um exemplo mais simples de entender. E aí? E aí, professora? E aí? Não, a gente estava discutindo em sala de aula outro dia aqui. Se a gente fosse... uma outra pergunta. O Dilaney responde essa daí. Essa é bombástica. Bem, vamos lá, né? Vamos tentar colocar de uma outra perspectiva, concordando, né? Assim, na verdade, tem que ser feita uma avaliação, né? No sentido de identificar aquela menor unidade geradora de caixa, né? Então pode ser que dentro do próprio clube eu tenha uma unidade geradora de caixa que vai ser composta por N atletas e uma unidade de caixa isolada, que é aquele que eu consigo identificar fluxos de caixa gerado individualmente. Então, eventualmente, o Cristiano Ronaldo, ele sozinho poderia ser uma unidade geradora de caixa isolada do restante do outro time, que seria, né, uma outra unidade geradora de caixa. Né? Isso pode ser uma alternativa, e não partir por uma coisa padronizada, sempre vai ser equipe, ou, né, enfim,
eu acho que precisa ser feita uma avaliação, né, de fato, na aplicação do que diz a norma contábil, no sentido de até que ponto eu consigo identificar fluxos de caixa gerados individualmente, né? Então, se eu tenho aquele atleta que eu consigo mensurar que ele tem um grande volume de venda de camisas e tudo mais, e eu consigo isolar isso, esse atleta, eu entendo que é uma unidade geradora de caixa, ele deve ser testado, avaliado isoladamente do restante, né? Agora, por exemplo, eu vou fazer, né, comparação, meu time de nascença é o Clube do Remo, lá de Belém, o Flamengo, assim, eu comecei aí nos estádios, tudo mais, no Mangueirão, né? Então, por exemplo, eu sei lá que o Clube Remo não tem nenhum jogador que tem destaque de venda de camisa, né? Não tem isso, né? Não tem. Então, não vai fazer sentido eu individualizar um jogador lá, né? Então, possivelmente, se eu fosse fazer um teste de permit, né, a menor unidade seria a equipe como um toda, né? E não um atleta individual, porque não tem nenhum que se destaca ali individualmente, né? Então, acho que isso que deve ser levado em consideração e não nada padronizado, né? Beleza, mas aí uma pergunta bem interessante para você. Se o Messi vem para o Flamengo sem passe, o que a gente faz com ele no balanço? Ih, a pergunta aqui. Não. Aí, Assim, aí depois, faz o seguinte. Numa situação normal. Fala. Então, numa situação normal, eu teria que apurar qual é o valor justo do Messi para a empresa, né? E eu teria que registrar esse valor justo contra uma receita eventual que está surgindo aí para a empresa, né? Então, é isso que se faz, né? Quando uma empresa recebe, sei lá, uma doação, né? Ou seja, eu tenho que apurar o valor justo contra uma receita. Então, se o Messi viesse para o Flamengo, né, sem um passo do mais, eu teria que apurar qual o valor justo. E isso deveria ficar refletido no balanço, né? Mas aí, como é que é o valor? Se é o transfer market ia ser a base, cara? Tem certeza nisso? Na verdade, esse é o grande problema, né? Quando a gente, quando a gente trabalha no campo do valor justo, né? A princípio, o valor justo ele vai estar refletido ali pelo valor de mercado das transações, que o Transfer Market consegue capturar de certa maneira isso, mas não existe só essa maneira de se chegar ao valor justo, né? E eu teria que ir para o nível 2 ou até chegar ali no nível 3 de fazer algum critério ali de precificação desse valor justo, né? É complexo? Mas é possível. Beleza. Pergunta capciosa. Não, a gente discutiu isso em sala de aula. Vai semana e não conseguimos responder, né? Não conseguimos chegar numa situação. Depois, quando você for falar dessas novas possibilidades de reconhecimento de intangível que a norma vai apresentar, eu acho que tem uns pontos interessantes para a gente discutir que podem se enquadrar nessa situação, né? Mas, enfim, mais algum comentário que você queira fazer, Meire, sobre o seu trabalho? Não, acho que comentário aqui, em termos de avaliar em permit ou situação de recuperabilidade via nota explicativa dos clubes, é péssimo. A qualidade ainda está muito ruim. Eles não são transparentes. Chega mais perto. Eu acho que essa questão do valor recuperável, com o advento das SAFs, tem uma questão também de creative accounting nela. Porque eu vou tirar o valor de um jogador, vou reduzir o valor dele, mas eu tenho a chance de um dia vender ele por muito mais do que eu reduzir. Por exemplo, eu tenho um jogador que aqui eu digo que ele vale 10, mas ele fez alguma coisa, eu reduzi para 5. Só que eu fui e vendi ele por 20. Eu vou ter um lucro de 15 nessa transação. Então, isso vai gerar uma renda e eu vou ter que pagar isso em imposto. Então, o Creative Account talvez seja interessante você não tirar o valor dependendo da questão. Porque você pode... ele perdeu o valor.
então eu vou vender ele vale 10, eu vou vender ele por 5, eu vou ter uma perda aqui de 5. Então eu não vou ter que pagar esses 5 que eu vou vender. Não pode pensar assim. Mas Vamos pensar. Mas eu acho que SAF vai mudar muita coisa. Eu acho que Nunca um tínhamos caminho nenhum clube SAF aqui no Brasil. perigoso que pode acabar surgindo a partir dessa... Isso, Mas dentro da contabilidade, não só de clubes de futebol, isso é o que a gente gera, o famoso problema do gerenciamento de resultados. É isso aí. Então, assim, em determinadas circunstâncias é bom pagar imposto, Claro. em determinadas circunstâncias é ruim pagar imposto. E a contabilidade, por ser uma ciência social aplicada e não uma ciência exata, como muita gente acredita, ela permite algumas avaliações que são um pouco mais subjetivas, principalmente depois do advento do valor justo, que passou a ser predominante, né? Inclusive, versei sobre isso na minha tese, quando o professor Dilanei estava na minha banca também. O homem está presente em tudo. Tá em tudo, tá em tudo. Então, essa possibilidade de valores diferentes gera discricionariedade de certo ponto. Então, partindo de interesses próprios, a gente pode ter valores escusos, sim. Para cima ou para baixo. E aí, para a gente dar continuidade nessa história, você terminou? Terminei. Agora você pode Só uma marcar. pergunta. Ih, Não, você comentou que você comparou Brasil e Espanha. E a minha pergunta era justamente por que a Espanha, você identificou algum tipo de similaridade ou divergência? E se tinha, você explicitou o caso do Anthony, né, especificamente, mas se nessa comparação você identificou alguma nuance específica de Brasil? Sim. Não, o comparativo, nós queríamos pegar algum país da Europa que hoje é referência no futebol. Então, fui olhando aí, tentando pegar algo que fosse bem similar, né, ao Brasil, mas que tivesse suas divergências, como, por exemplo, a maior parte dos clubes espanhóis já são empresas. E os que não são, Real Madrid e Barcelona, são como fosse. Então, para a gente até entender se isso geraria algum tipo de distorção nos achados entre os dois países. Aí, até na banca de qualificação, né, o professor Tadeu ele questionou essa questão da escolha da Espanha, e a gente teve ali que explicar um pouco mais. Pensei em pegar uma Premier League. Na primeira, lá no plano inicial, eu ia pegar os clubes da UEFA Champions League. Aí, só que eu falei assim, cara, eu vou pegar toda a elite do futebol europeu para comparar com o Ceará, aqui no Brasil vai ficar complicado. Então, a gente falou assim, não, mas se eu pegar a estrutura da La Liga e a estrutura do Brasileirão Série A, são similares. Os clubes que ganham são os mesmos, os clubes que são rebaixados. Você vê ali, tem uma história que se repete. Até as demonstrações financeiras, tipo, inclusive as brasileiras estavam melhores, muitas delas, do que os espanhóis. Então, Nossa. assim, em transparência, em divulgação, em estrutura de qualidade da informação. Tem uns balanços, tem umas demonstrações tenebrosas lá na Espanha. E outras super completas. Se pegar a demonstração do Barcelona, do Real Madrid, 200 páginas, um relato integrado. Então, assim, é muito legal. Então, assim, a gente tentou, vamos ver quem pode ter similaridade. Foi essa a escolha da Espanha. E, assim, nos achados, a gente tentou fazer um comparativo. Então, assim, no comparativo, o resultado foi muito ruim. Tipo, né, professor Dilanei, a gente não achou nada, assim, super interessante. Nossa, olha, a diferença é que Espanha não tem... O professor vai falar bem, vai abordar essa parte. Não tem no ativo intangível os atletas de formação, os atletas de base, enquanto no Brasil tem, mas em termos da nota explicativa, teste de impairment, recuperabilidade, as informações pobres, aquelas padronizadas que eles copiam da norma, foi feita avaliação, projeção de fluxo de caixa, e não tive resultado satisfatório. Eu acho que até com a primeira dimensão da minha pesquisa, que teve um resultado bacana ali na revisão sistemática, só o Santos, que é um clube aqui no Brasil, eles divulgam a questão do teste de impairment, trazendo aspectos subjetivos do atleta. Então, eles falam, olha, a gente testa impairment, avaliando, inclusive, questão como lesão,
fatores internos, externos, eles explicam o desempenho do atleta, eles colocam a subjetividade que eu achei na revisão sistemática. Eu falei, caraca, o Santos entendeu o que eu queria fazer, foi o único. De restante, aí tem ali um permite outro no Palmeiras, no São Paulo, no Barcelona, no Real Madrid, no Atlético de Madrid, mas nada, o resultado ficou muito pobre. Acho que foi interessante. Desses fatores que você falou que são preponderantes, né, na redução do valor, a idade ou a aposentadoria também bastante? A idade deve ter caído quase em 100% da minha amostra de artigos selecionados, que é uma linha tênue, né? Você tem, dependendo da idade, super aumenta o valor daquele atleta, não pode ser tão jovem, porque ainda é muito incógnita. Não se sabe. E a partir, ele começa, aí um artigo falou a idade específica para o auge, que era algo em torno de 26 anos. E a partir dos 30, alguma coisa, ele começa a perder. Até aquele atleta que era super valorizado, master, chegou no pico da idade, aí você avalia o atleta pela idade em dois lados. Ou antes, quando ele está super em ascensão, o valor de mercado no pico ficou... Infelizmente, é um esporte de contato, de disposição, então o atleta fica velho muito cedo. A minha idade já está velha, estou com 36, o atleta já está ficando velho no futebol. Que dirá de mim? Aí começa a perder. Aí ele começa a perder o valor de mercado, mas isso aí foi destaque nos achados. Essa métrica desse estudo que você falou, que o suposto ápice seria em torno de 26 anos, já. Foi feito de uma forma geral, para todo mundo. Porque eu entendo, por exemplo, que isso vai variar também de acordo com a posição. Ah, sim. Você para imaginar que o auge de um goleiro... O goleiro, verdade. Eles fizeram de forma geral. Mas é verdade, porque é por isso que aquele comentário que eu boto lá no início, olha, não tem como comparar todas as posições de forma eu sou fanático por metodologia quantitativa, então, quando você vai falando, eu já vou pensando em modelagem. E aí, na minha cabeça, era exatamente isso. Falei, beleza, 26 em média, talvez para o meio-campista, para o atacante, faz sentido. Faz sentido. Lateral, talvez. Para um zagueiro, 30 anos é um problema? Não sei se é necessariamente um problema. Para um goleiro, com certeza não. Olha o Fábio. Exato. Acredito que quanto mais velho, melhor o zagueiro experiente. Ele vai perder algum ponto de valência física e tudo mais, mas a experiência tende a ser muito mais favorável. É isso aí. E para o goleiro, principalmente, porque o ápice do goleiro não é com 26. Tem muito goleiro com 26 que é reserva de um titular absoluto. Verdade. Então, a tendência de um goleiro é, depois dos 30, provavelmente, ter o grande... Exemplo recente também no Flamengo, o Santos. Sim. O Santos foi estourar na carreira já bem velho, né? Já acima dos 30, se eu não me engano, no Atlético Paranaense. O Cássio mudando de clube agora. Exato. Mas a história dele é diferente. Também, não foi no Não Rio. que ele não fosse. Sim, mas assim, não chegou no momento auge dele quando tinha 20 anos. Ele estava com 30 e poucos anos e agarrando tudo. E aí a gente vai, então, assim, o ativo intangível, voltando para a gente dar um início de discussão sobre essa questão de formação de base, a gente discutiu os atletas que estavam lá dentro do balanço, né? Os atletas que foram adquiridos, né, por passe, que estavam lá daquele grupo mais significativo de um clube de futebol, que foram comprados e a gente tem esse valor que foi pago como contrapartida desse reconhecimento. E os caras, e a base, e os caras que são desenvolvidos dentro do clube, os meninos de Xerém, os meninos do Ninho, os meninos de Santos, da Vila, né, que são ativos significativos também, que podem gerar um ganho significativo no momento da transação, em que não forem transferidos, né? E como é que funciona isso dentro dos clubes e sob o ponto de vista contábil? Então, essa temática é extremamente contemporânea. Por quê? Até o dia 31 de dezembro de 2023, em grande maioria, os atletas de base eles eram apresentados dentro do grupo do intangível. No Brasil, especificamente, a gente vê apresentações não padronizadas, do tipo, se você entrar num clube X, ele vai estar mostrando para a gente
o gasto com atleta em sub-17, em sub-15, em sub-13. Outros vão apresentar atletas de formação de base como geral. Então, assim, não existe um padrão. Fato é que, a partir de 1º de janeiro desse ano, entrou em vigor a segunda revisão da ITG 2003, que talvez seja o principal instrumento normativo voltado para a contabilidade dentro das sociedades esportivas. Dentre as mudanças que foram apresentadas, talvez a mais relevante verse justamente sobre esse ponto. Por quê? A norma expressa para a gente, logo no seu início, a impossibilidade de apresentação de custo de formação de atletas no ativo intangível a partir do presente momento. Leia-se o vigor em 1º de janeiro. Beleza, tá, você não está mais no intangível, ela vai para onde? A norma diz para a gente que ela tem que ser apresentada agora no resultado. Se a gente está falando ali de um custo, né, então vamos entender que vai se tornar uma despesa. Uma interpretação minha, e aí eu gostaria até de ouvir o professor Dilaney falando sobre isso também, mas a impressão que eu tenho é que é algo parecido com o tratamento que se dá com pesquisa e desenvolvimento. Quando você tem a completa ciência de que aquele seu gasto vai, de fato, te trazer algum retorno, ele se concretizou, não tem mais qualquer risco, ou tem um risco baixo, melhor dizendo, aí sim você pode ativar ele. E aí ele vai cair no teu grupo de intangível. Enquanto ele não apresentar todas as características necessárias para tal, ele precisa ser tratado como despesa, equivalente no grupo lá da pesquisa, né? A gente só ativa desenvolvimento, a pesquisa não. Não sei se é exatamente isso que o professor Dilaney pensa, gostaria de ouvir sobre o que ele pensa. Mas assim, eu ainda quero acrescentar para você comentar, Dilaney, qual o momento exato para essa transformação, para essa mudança? Seria a idade do contrato, um contrato novo e o valor que vai ser reconhecido também. São duas questões importantes. Qual o valor que eu vou reconhecer nesse ativo intangível, né, nesse novo? Porque, assim, se a gente fosse levar em conta o CPC 4, já era para estar desse jeito. Talvez tenha sido uma adequação que as entidades esportivas tenham percebido Ao modelo lá de fora. Ao modelo lá de fora e uma realidade da norma também. É isso. Né? E aí vão se ajustar, né? E aí, qual seria esse momento, que a gente chama de tempestividade, o momento que vai ser feito esse reconhecimento, sair da despesa e entrar no ativo intangível, e o valor que vai ser reconhecido, que poderá ser reconhecido? Bem, o que é que a gente precisa entender, né? A gente precisa, primeiro, qualificar, né, do que nós estamos falando. Nós estamos falando de um ativo intangível gerado internamente. Né? Então, um atleta que vem lendo da base, nada mais seria classificado, então, como um ativo intangível gerado internamente. E a norma contábil aplicável, né, a essa característica, a esse tipo de ativo, né, gerado internamente, ela é muito restritiva. Né? Você tem que atender uma série de critérios, né, para poder, então, reconhecer os gastos correspondentes como ativo. Então, de fato, quando a TG 2003, a revisão 2, vem e diz que agora não se pode mais reconhecer os gastos, né, como atleta em formação, nada mais é do que ele está adequando aos requerimentos lá da norma do ativo intangível em geral, porque é isso que o ITGC fala, né, olha, inclusive ela é temporária, né, ela é para adoção temporária, e depois que tudo for concretizado ou baixado, o tratamento que for, ela vai deixar de ter valor, e o que vai valer é a norma do ativo intangível geral. Né? Então, sim, é similar ao PID, mas especialmente na fase de despesa, né? Ou de pesquisa, em que a pesquisa toda é tratada como no resultado, porque eu não consigo enquadrar naqueles critérios ali estabelecidos pela norma. Né? Logicamente que para você reconhecer o ativo, uma das grandes questões é você ter condições de mensurar o custo com uma razoável certeza. Né? Eu acho que aí está o grande lance, né? De qual momento e tudo mais. E eu sou
talvez eu consiga fazer isso quando tem uma transação, né? Então, por exemplo, fazendo uma outra comparação, né? Um outro ativo intangível gerado internamente que normalmente não é reconhecido, por exemplo, uma marca de uma empresa, né? A empresa ela constrói a sua marca ao longo do tempo, né? Então a gente tem empresa aí que a marca dela é da casa aí de milhões e bilhões, né? Que valem, né? Mas normalmente esse ativo não está no balanço, porque foi um ativo gerado internamente, tudo mais, tem todo esse critério. No entanto, quando há uma transação de compra e venda de empresas, né, em que você vai precificar aquela empresa dando valor, por exemplo, à marca, essa marca essa situação é uma situação em que eu consigo contabilizar, né? Então, eu estou fazendo essa comparação, né, que talvez no momento em que haja ali uma transação em que eu consiga estabelecer um valor, seria o momento, né, de registro desse ativo, seguindo atualmente, né, o que é estabelecido ali na norma, né? Beleza. Concordo. Acho que o professor explanou bem ali para todas as vertentes possíveis. Acho que faz bastante sentido essa lógica. E também aproveitando que a Alessandra tinha acabado de passar, essa questão que você comentou sobre adaptação ao contexto lá de fora, isso está expresso, inclusive na própria norma, se eu não me engano, logo no índice dela ele vai explicando, né, que um dos motivos é trazer uma aproximação entre as normas de fora. Leia-se a adaptação IFRS, porque eles respeitam isso a fundo lá. Uhum. Um outro ponto ainda que eu acho relevante da norma estamos proibidos de tratar custo de informação no ativo intangível a partir desse momento, mas o que a gente faz com aquilo do passado? Porque se até ontem era no ativo intangível, o que eu faço com esse saldo? E aí a norma também tem um ponto assim, bem interessante. Ela deixa delineado que existem duas frentes. Que frentes são essas? Está escrito exatamente assim. Tá? Ela diz que um grupo foi registrado corretamente, de acordo com a ITG 2031, a antiga, e o outro que foi registrado indevidamente. Ou seja, a própria norma já deixa ali a brecha dizendo que, olha, pode ser que algum caso ali apresente inconsistência com a própria norma vigente à época. Qual é o tratamento para esses casos? Quando ele está registrado indevidamente, ele precisa ser retificado, de acordo lá com a norma de retificações e erros, né? Então, tem uma norma específica da contabilidade que vai tratar sobre isso. Quando ele foi registrado devidamente, ele vai ser só transferido. Para onde? A norma comenta ali algumas possibilidades, mas aparentemente a principal seria você realocar ela para uma conta de lucros acumulados. Lembrando que a gente pode ter, né, dentro do futebol, no modelo associativo. Superávit. Exato. É só para destacar esse ponto, né, que existem etapas diferentes. Antes de você poder realocar o saldo, teria que ter alguém responsável para avaliar se o que foi feito previamente foi feito de forma correta ou não, para depois tomar a medida de transição. E aí sim, finalmente, a gente poder extinguir o saldo de custo de formação lá no intangível e, de fato, passar ele para a conta de resultado. Entendi. Eu acho que vai ser um trabalho complexo, até porque nós sabemos, né, analisando os clubes da Série A hoje, né, que estão em 2024 na Série A, poucos são os clubes que fazem uma auditoria, que poderiam fazer esse trabalho, né, uma auditoria confiável. Não vou dizer que as outras não são confiáveis, mas significativa, substantiva, né? E não necessariamente eles fazem esses reconhecimentos, né, da forma correta. Então, vai ser um trabalho absurdo. E ainda temos as cenas dos próximos capítulos. Tem mesmo. Não, só um adendo. Estava conversando com o professor Nathan Schuster, que com certeza estará assistindo a gente. Um beijo, professor. Um beijo, querido. Saudades, muitas saudades. Vem dar uma palestrinha aqui para gente. Professor emérito da UFRJ.
ele, no início da minha pesquisa, ele trocando uma ideia, assim, né, fazendo ali aquele... Tem que aproveitar, que ele é gênio. Aí ele já tinha falado assim, Meire, você já pensou na parte dos atletas em formação? Aí eu falei assim, professor, é polêmico. Não tinha ITG, essa revisão 2, ela ainda seria alguns meses depois aí, enviada para avaliação. Aí ele falou assim, porque, se você reparar, é uma aposta que os clubes fazem. E, de fato, em algumas demonstrações financeiras, os clubes pararam, mas lá no início, lá em 2018, 2019, o Flamengo mesmo, ele relacionava todos os atletas em base que ele tinha no balanço. Ou seja, ele ia capitalizar, né, colocar no ativo intangível, todo aquele gasto em formação. E eu, curiosamente, parei para ler aquela lista. Então, assim, eu lembro que era uma lista de muitos atletas, eram muitos garotos, e que se sobressaíram nos próximos anos, porque eu já estava lendo isso em 2022, 2023, aí eu falei assim, não, Felipe Viseu foi, Lucas Paquetá, ok, o resto nunca ouvi falar, alguns, esse aqui está jogando, então, assim, realmente, aquele bate-papo com o professor Natan é algo concreto, porque os clubes, eles investem, eles têm que treinar, tem a questão aí, né, de buscar continuidade. Às vezes dá muito certo. Aí eu estava até pegando uma cola, que aí isso está na minha pesquisa, que a gente avaliou, né, professor, as receitas com vendas de atleta. Até para ver, porque é uma fonte de recuperabilidade, que demonstra a recuperabilidade daquele seu ativo. Clubes como o Fluminense, o Santos, o Flamengo, a professora citou bem, são os mais famosos de base. E o São Paulo são os clubes que mais ganham dinheiro com venda de atletas de base. Então, às vezes, o que também pode ser a gente volta àquela discussão. Você forma 30, 50, 60 garotos, vai gastar um valor X, mas se você fizer uma venda nível Hendrick, você recupera 10 anos que você investiu no treinamento daqueles meninos. Então, assim, mas ter um Hendrick, ter um Vinícius Júnior, esses muito milionários, mas o Fluminense vende bem, ele tem ali os meninos de Xerém, e ele divulga, aí sempre que faz uma venda relevante, ele coloca ali o nome do atleta, o valor que está sendo revendido, então aí você avalia que tem retorno. Se a gente fala de recuperabilidade do ativo, tem retorno, dá para ter, também dá para não ter, pode ser aquilo que eu apostei, treinei, não deu em nada, pô, obrigada, boa sorte aí. Muito complexo. É bem interessante essa discussão, né? Dá para levar muito tempo. E aí, Odilanei, como é que está a perspectiva do órgão normatizador internacional? Não sei se todos sabem, o Brasil ele convergiu para as normas internacionais e assinou um acordo em 2005, começou essa convergência em 2008. Então, as normas emitidas pelo órgão internacional, IFRS, são absorvidas automaticamente pelo CPC, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e essas normas entram em vigor no Brasil no mesmo momento, as atuais, né? No mesmo momento em que as normas são emitidas lá em Londres, né? E eu andei fazendo uma pesquisa recente, o IFRS 17 está em fase de discussão e com algumas perspectivas de mudança. O que você pode comentar? Tem alguma coisa que você pode dizer que vai afetar os clubes de futebol aqui para a gente? Nessas possíveis mudanças que estão em discussão? Bem, na verdade, é uma coisa bem recente mesmo, na reunião do conselho lá do IFRS, agora em abril de 2024, né, a IES 38, que é a norma que trata de ativo intangível, né, o conselho, o board, né, ele aprovou um projeto de revisão dessa norma. Tá? Então, tudo que a gente discutiu agora, inclusive, pode mudar, né? Se o projeto de revisão da norma for para frente. O que é que foi feito até o momento, né? Toda vez que vai ser... existe todo um processo para até se chegar à versão final de uma norma. E a etapa inicial é o que eles chamam lá a etapa de pesquisa, né?
atualmente, esse tema, né, o ativo intangível, ele está nessa fase de pesquisa. Então, a área técnica lá do IASB, o que é que ela faz? Né? Ela pesquisa a literatura acadêmica, né, sobre o tema. Então, foram mais de 90 artigos pesquisados, né? Infelizmente, não tinha nenhum relacionado ao futebol, né? Eu dei uma olhada, tratavam de ativos intangíveis de maneira geral, né? Mas nenhum especificamente ligado a futebol ou a entidades esportivas. E também eles pesquisam, né, fazem entrevistas com os normatizadores nacionais, né? Então, por exemplo, um CPC da vida, né? Vem e olham naquele órgão o que aquele órgão está tratando sobre aquele assunto. Então, foi essas duas primeiras grandes pesquisas que foram feitas em relação a esse tema, e a gente tem alguns feedbacks já interessantes. E a primeira dela, que eu acho que é a mais relevante, que tem justamente impacto na questão dos clubes, é o ativo intangível gerado internamente, né? Houve digamos assim, uma reclamação ou uma demanda geral por todos os stakeholders, né? Investidores, preparadores e tudo mais, e a própria pesquisa acadêmica indicando isso, né? De que os requisitos para reconhecimento de um ativo intangível gerado internamente talvez não façam mais sentido atualmente, né? E aí se pega muito na questão de ser obrigado a ter um mercado ativo, esse é um dos requisitos, né? Para se ter um ativo intangível gerado internamente. Então, assim, voltando novamente para os atletas ali de base, né? Voltando à discussão novamente, que no Brasil vai deixar, a partir de 1º de janeiro, né, deixou de se reconhecer valendo a norma, e aí eu tenho que aplicar esses requisitos e eu não consigo, né, aplicar esses requisitos naquilo que a Camille falou, né, em um garoto que não se sabe se lá na frente vai gerar benefício econômico futuro, que é o necessário para eu ter um ativo reconhecido no balanço, né. Então, o que se pode imaginar é, bem, se isso for adiante, eventualmente abrindo margens para que a gente possa discutir e talvez voltar a reconhecer, não sei, ou, ou fazer algo similar como o Ronan falou de pesquisa e desenvolvimento. Até uma determinada idade, realmente há uma incerteza muito grande, né? Então, lá, no juvenil, realmente não se sabe, né? Mas talvez quando se chega ali, sei lá, no sub-17, no sub-20, talvez você já tenha condições de reconhecer, né? E aí a mesma coisa, sei lá, na indústria farmacêutica, né? Que eu vou pesquisar um novo medicamento. Tudo que está na fase da pesquisa está tudo indo para a despesa, né? E naquele momento você não sabe se aquele medicamento vai gerar benefício econômico, né? A não ser quando você vai para a fase do desenvolvimento. A gente pode fazer uma similaridade, né? Que a fase de desenvolvimento seria ali o atleta ali num sub-17 ou num sub-20. Né? Na verdade, eu estou pensando lá na frente, né? Ou seja, o IASB dando margem para uma discussão, para a abertura ali de um debate mais teórico, se isso pode vir, né, a ser eventualmente considerado, né? Porque, na verdade, essa foi a grande, assim, se eu poderia resumir o que o IASB trouxe ali de feedback dessa pesquisa, da literatura, né, grandemente a dificuldade, ou melhor dizendo, né, a restrição que é imposta para o reconhecimento dos ativos intangíveis gerados internamente, talvez, né, dado que é uma norma ainda que vem desde do IASB, ou seja, antes de a gente conhecer o IASB como ele é hoje, né, talvez esses requisitos não façam tanto sentido. Ou até mesmo alguns dizem, não, não necessariamente precisa ter o mercado ativo, então vamos pelo menos alinhar com a norma de valor justo, né, porque os critérios também não estão alinhados com a norma de valor justo. E aí, nesse sentido, né, que é importante a academia, porque é o momento de que a academia tem
para se fazer presente, né, junto ao órgão normatizador, basicamente de duas maneiras, produzindo pesquisas, né? Agora, logicamente, a pesquisa vai ter que ser, né, em língua estrangeira, publicada em periódico internacional, por isso que a gente está tentando aí transformar a dissertação da Meire, né, publicar em um periódico internacional para ter visibilidade e tudo mais, né? Porque é justamente aí que os órgãos conseguem acessar essa publicação e, de alguma maneira, utilizá-la ali no seu processo normativo. E, posteriormente, participar da audiência pública, né? Ou seja, se o projeto de revisão, de fato, for adiante, né, e aí a gente não sabe o que vai vir, né? O que se foi colocado por enquanto é que talvez haja margem para que a norma seja modificada, seja alterada, seja melhorada, né? E se isso se concretizar, a academia tem a capacidade de participar ativamente, né? Por meio ali enviando cartas, né, respostas ali às audiências públicas, concordando ou discordando ou apresentando, né, alternativas teóricas com suporte teórico, né, caso entenda que algo precisa ser mudado na norma ou caso se entenda que dentro de uma entidade esportiva existe algo que tenha substância econômica e que, por conta das normas atuais, não estão refletidos no balanço, né? Então, acho que abre um bom caminho, né, para que a gente possa avançar e discutir, debater, né, sob o ponto de vista aí acadêmico, esses pontos lá no órgão internacional, né? Então, assim, mudança demora, né? A gente tem norma aí que ficou no forno 10 anos ou mais, né? Então, a gente só está no começo, né? Que é essa etapa da pesquisa. A próxima etapa, o board, o conselho, vai decidir a maneira que vai se dar o projeto, se vai ser um projeto que vai revisar a norma como um todo, se essa revisão vai ser fatiada, ou se vão concentrar num tema específico. Isso ainda vai ser decidido. Tá? Então, esse é o panorama que a gente tem em termos de novidade ali no órgão internacional, que aí depois isso é refletido aqui no Brasil. Muito obrigada, professora Dilaney. Mais alguma questão que vocês queiram abordar sobre o assunto? Assim, o ativo intangível é um tema muito polêmico, né? Muito interessante, com muita coisa para se discutir, mas no formato de podcast a gente tentou fazer uma coisa mais enxuta, né? É óbvio que todas as pesquisas, todos os trabalhos, tudo que vai ser produzido em nível acadêmico e em nível de extensão, como é o podcast, a gente espera que colabore também com pesquisas futuras, interesses, né? Esse podcast vai estar disponível no canal do YouTube da FAC, vai estar no canal do Spotify da FAC. Nós temos a nossa conta do Instagram também, Ceifut UFRJ oficial. CeifutUFRJ.oficial, lá no Instagram, e essa conta no Instagram está em processo de construção. Nós estamos com muitos projetos aí em vias, mas, como falamos no início, antes de começar a gravação, recursos são escassos aqui, então vamos, além de recursos técnicos, recursos humanos também, para produzir isso, mas a intenção é que nós façamos um trabalho de produção de informações que possa ser divulgado no nível nos três canais que temos disponível. E em algum momento a gente vai começar a abrir para sugestões também de fatos que a gente pode discutir, temas de discussão aqui no nosso podcast, no Ceifutcast, tá? Eu queria muito agradecer a sua presença, Meire, Dilaney, João, Ronan. Eu que agradeço. As últimas palavras, as últimas considerações de vocês, e assim, sejam sempre bem-vindos. Estaremos convidando vocês novamente aí para participar. Adorei. Falei até com o Dilaney, estou morrendo de vergonha, com vergonha mesmo. Mas amei a iniciativa, muito sucesso. Se eu não estiver aqui, por motivo de força maior, estarei
online, assistindo todos os podcasts. E obrigada aí pelo convite, falar um pouco do meu trabalho. Eu fiquei meio apaixonada no trabalho, confesso. No final eu já estava assim, porque no início eu falei, pessoa, não tem resultado esse trabalho. No final eu falei, tô amando esse trabalho. Então foi legal dividir aqui com vocês. Desculpa que eu falo muito. Mas isso porque tem vergonha? Não, é incrível isso. Fala aí, Odilanei. Então, gente, agradecer, né, a participação, dizer que estou aí, né, disponível para outros debates. Ronan? Bom, primeiro, agradecer a presença de todos vocês aqui, em especial a Meire se deslocou para cá para poder... A barriguinha. Obrigada mesmo. Não pôde estar presencialmente, mas contribuiu demais aqui. Tenho certeza que o tempo dele é escasso, ele fez esse favor para a gente. Então, assim, agradecer de verdade. O João também está aqui presente com a gente. Sexta-feira que a gente está gravando, então não poderia estar em outros lugares, mas está aqui contribuindo. O André, gente, nosso making off, power, super power. Sempre disposto, sempre. O problema dele é porque ele é atleticano. Isso é um grande problema. Um dia ele vai ser flamenguista. Essa é a minha meta. No Rio eu sou Flamengo. É a cara dele, duvido. Gente, muito obrigada. Mais alguma consideração? Não. Até o próximo episódio, né? Que vai demorar um pouquinho para sair, de acordo com o que a gente está planejando, né? Mas, como eu disse, os recursos são escassos. Aos pouquinhos nós vamos produzindo os conteúdos para vocês aí. Espero que curtem bastante. Assim que ele entrar no Instagram, por gentileza, comentem. Falam se gostaram, se não gostaram, se as ideias de mudança, se a linguagem está difícil. Isso é muito importante para a gente, esse feedback, porque a gente tenta... É um tema muito técnico na área contábil, mas por momentos é bem complicado tornar ele mais acessível, mas essa é a nossa intenção, tá? Se nós não estivermos cumprindo com esse objetivo, nós precisamos saber de vocês, tá bom? Muito obrigada a todos. Espero que curtam o conteúdo. Um beijo grande. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Valeu. Valeu, Dilanei.